Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, que Deus te abençoe nesse dia e também toda a sua família e os seus afazeres. Meus irmãos e amigos, nós estamos alterando um pouco as nossas atividades e nós queremos fazer o seguinte: às quintas-feiras nós não teremos, pelo menos por enquanto, os nossos cultos presenciais. Consideramos que pode ser mais produtivo na quinta-feira nós encaminharmos os estudos pelas plataformas digitais, pelo YouTube, estaremos também anexando no Facebook e encaminhando para os irmãos os estudos pelo IBJM News através do WhatsApp, ok? Eu creio que desta forma nós produzimos um pouco melhor. Também os irmãos que participam presencialmente do nosso culto de quinta-feira são os nossos irmãos mais idosos e que agora estão um pouco mais reclusos em suas casas. Então, na quinta-feira, nós estaremos toda quinta-feira encaminhando durante o dia o estudo para que você possa, na sua casa, onde você estiver, poder acessar, assistir os estudos e serem abençoados por eles, ok? No estudo de hoje é um estudo que eu já ministrei para a igreja, em palestras, para os casais, e também faz parte do escopo do curso de noivos, tá? E eu acho que nesses momentos de pandemia, há necessidade de nós administrarmos melhor a parte financeira da nossa casa. Então eu quero entregar para os irmãos esse breve curso de administração financeira. Não é bem um curso, é sim um estudo de princípios da administração financeira, pelo qual você pode utilizar e ser abençoado de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Então eu quero deixar com os irmãos esse curso, esses princípios da administração financeira, para os casais, para as famílias. De alguma forma eu tenho certeza que Deus os abençoará com a melhor forma de nós analisarmos os recursos que chegam nas nossas mãos, na nossa casa, tá bom? Então espero ser útil e desde já, se foi útil para vocês, vocês podem compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Tá bom assim? Ok? Então vamos lá. Então o nosso curso, e hoje nós teremos somente uma parte, porque é um pouquinho longo, não dá para nós termos uma única vez. Princípios para a administração financeira do lar, ok? Então vamos lá. Primeiro, irmãos, na minha opinião pessoal, e além de ser pastor, eu também sou economista. A minha especialização, mais de 30 anos na área financeira de empresas. E uma das coisas que eu percebi no tempo que nós vivemos hoje é uma das batalhas que o mundo está se estabelecendo sem nós percebermos. Não é mais capitalismo contra comunismo ou socialismo, mas na verdade hoje o mundo ele é essencialmente capitalista. O valor da mais-valia, a diferença do lucro. O lucro gera, quem gera mais lucro tem mais privilégios contra aquele que tem menos lucro. Mas a luta do capitalismo é com a religião. É com os padrões religiosos ou os padrões de Deus. Enquanto nós vamos ver na administração financeira essas lutas de princípios. E nós vamos ver, e talvez a forma de se equilibrar, o que a palavra de Deus nos diz, para que nós não estejamos totalmente vulneráveis aos padrões do capitalismo. Ok? Então vamos lá então. E aqui tem uma chargezinha interessante que diz o seguinte: duas meninas conversando.
Tudo bem, trabalhar para ganhar a vida, claro. Mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida? Ou seja, qual é o limite que nós temos para ganhar a vida ou para viver a vida? Será que nós estamos vivendo de uma forma equilibrada? Então vamos tentar entender tudo isso. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que lhe dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo que havia ficado muito bom, e passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Gênesis capítulo 1, do verso 29 ao verso 31. Deus nos diz: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Gênesis capítulo 2, verso 16. Os irmãos perceberam nesses textos que o Senhor diz: eu lhes dou. Eu lhes dou. E diz Deus: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Interessante que Deus, quando criou o universo, criou o planeta e criou a vegetação, a flora, os animais, Ele deu ao homem, Ele lhes ofereceu livremente para que o homem se alimentasse e vivesse gratuitamente de tudo. Mas interessante que o capitalismo diz o seguinte: estude ao máximo, trabalhe até a exaustão. Você já entendeu quantos anos de vida você trabalhou? Ou você estudou? Você já percebeu isso? É interessante. Eu estive pensando um dia desses: quantos anos eu trabalhei de minha vida, ou estudei da minha vida? Curso de primário, curso ginasial, curso colegial, faculdade, pós-graduação, outra faculdade, cursos de capacitação, pós-graduação, se contar quantos anos nós estudamos. E parece que por mais que a gente estude, nós sempre parece que estamos aquém do que o mercado procura. Então parece que não há limites para as nossas capacitações. Mas também parece que as indústrias de bens duráveis estão acabando. Antigamente nós tínhamos os móveis eletrodomésticos que demoravam para quebrarem depois de muito tempo. E parece que tudo hoje é descartável, tudo é feito para durar muito pouco. O setor de indústrias está diminuindo e o setor de serviços está em grande expansão. O que as famílias faziam em casa não fazem mais. Hoje elas são compradas junto a prestadores de serviços. E hoje, irmãos, a coisa que mais nós vemos nas ruas são as motos do iFood e dos aplicativos de alimentos de um lado para o outro para servir as pessoas. Alimentos que antigamente nós cozinhávamos e produzíamos dentro dos nossos próprios lares. Interessante a mudança de tudo isso. O que gera tudo isso? O que o capitalismo tem gerado sobre a vida das famílias, sobre a vida das pessoas? O resultado, irmãos, é que nada, ou quase nada, perdão, é permanente. Tudo é descartável. Tudo dura pouco.
Tudo tem um limite cada vez menor de validade. As famílias com tudo isso estão no endividamento brutal. As famílias estão totalmente endividadas durante anos para pagar dívidas e dívidas. Irmãos, avalie comigo, eu sempre cito esse exemplo. Quanto que custa uma tapioca feita em casa? Talvez o custo de R$1. Mas muitas vezes nós somos motivados a comprar tapioca fora e pagamos até R$7, R$8 uma tapioca. Um custo de um alimento em casa. Um alimento em casa nós faríamos talvez uma refeição com R$3, R$4 ou R$2, R$2,50. E nós gastamos muitas vezes 15, 17, R$20 para alguém fazer e nos entregar. Quando nós vamos num restaurante, e num bom restaurante, você não paga só a comida, você não paga só o que você está comendo, você paga o estacionamento, você paga o cozinheiro, você paga o garçom, você paga o marketing, você paga a decoradora que decorou o restaurante, você paga o aluguel daquele local, você paga o lucro dos sócios, tudo com aquele alimento que você degusta no restaurante. E tudo isso tem um preço. E esse preço é demasiado alto. Se você não perceber, isso vai gerando o endividamento, um desequilíbrio financeiro na sua vida. Isso leva muitos à escravidão financeira. E é interessante que nossos filhos e netos estão sendo criados para consumir. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Na minha geração, muitos dos nossos brinquedos, nós aqui construíamos com as nossas próprias mãos. A pipa que nós, com as nossas varetas e papel de seda e cola, às vezes até o arroz servia como cola, nós aqui construímos e brincávamos durante o dia. O nosso campinho era nós que carpíamos, limpava e fazíamos as traves. As nossas brincadeiras eram todas nós mesmos que fabricávamos. E hoje nós compramos tudo, pagamos tudo. Tudo tem um custo, tudo tem um valor. E os nossos filhos, infelizmente, estão sendo educados para serem consumistas, para consumir e não para realizar. Então tudo isso gera em nós um desequilíbrio financeiro dentro das famílias, e individuais ou não. Como é que nós vamos primeiro trabalhar? Primeiro deles é o seguinte: nós precisamos, irmãos, estabelecer as bases morais para o consumo. Sim, base, o alicerce pelo qual nós podemos viver, e tem ética nisso. E tem orientação de Deus para nós estabelecermos as bases, até para nós comprarmos as coisas, consumirmos as coisas, gastar o nosso dinheiro com as coisas. Então vamos lá? 1 Timóteo capítulo 6, versos 7 e 8 nos diz: pois nada trouxemos deste mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Olha o que Paulo está dizendo para nós: contentamento com uma vida um pouquinho mais simples. Nada trouxemos deste mundo e nada levaremos. Você já pensou nisso? Às vezes nós vivemos a vida adquirindo coisas, patrimônios, mais coisas, que no final não vão levar com a gente, vai ficar tudo por aqui, para outros usufruírem, para outros jogarem fora. Você já pensou nisso, meus irmãos? Enquanto a sociedade nos estimula a gente a comprar, saiu um smartphone novo, então eu já corro para comprar.
Surgiu um tablet diferente, tem uma corzinha mais fino, eu já vou comprar. Surgiu uma tela de uma televisão mais fininha, eu vou lá e gasto uma fortuna para comprar. Porque a gente gera descontentamento, eu não fico mais contente com o que eu tenho, eu preciso ter o outro mais novo. Mas a Bíblia nos diz que se a gente tem o que comer, se a gente tem o que vestir, gente, nós precisamos exercer contentamento. Pense nisso. Vamos adiante. Provérbios capítulo 23, 4 e 5 diz: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Olha que sabedoria de Provérbios. Meus irmãos, tem muita gente desequilibrada procurando ser rico. Ser rico, irmãos, não é pecado. Mas desejar, fazer disso uma obstinação em ser rico, há pecado aí. Pessoas estão vivendo uma vida desequilibrada, muitas vezes trabalham exaustivamente, até sendo rotulado aqueles que são viciados no trabalho, que só pensam no trabalho, que levam o trabalho para casa. Apesar que agora estamos no home office, né? Mas tem que ter equilíbrio. A sua família merece atenção. Sua esposa, seu marido, seus filhos. Nós temos o nosso equilíbrio emocional, então precisamos saber balancear, cumprir a nossa carga de trabalho, mas também ter tempos para o lazer, ter tempo para a família, ter tempo para Deus. Então isso é muito importante, precisamos ter equilíbrio, juízo. E aqui, o autor de Provérbios está dizendo: as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Ou seja, quando você adquire, você fica feliz. Mas logo, logo aquela felicidade já foi embora e você já continua desejando mais coisas. Então, irmãos, atenção nisso, preste atenção. Provérbios capítulo 13, verso 8: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Olha que interessante aqui, irmãos. Nós sabemos que é difícil você comprar algumas coisas com dinheiro à vista, eu sei. Talvez o casal novo, o casal jovem que ainda não tem a sua casa, deseja ter o seu imóvel. A forma mais natural hoje é você financiar a longo prazo para poder pagar no decorrer dos anos a sua casa. Mas, meus irmãos, nem tudo nós devemos ficar devendo. A forma mais sábia de ainda adquirir as coisas é fazer uma poupança. É economizar para gastar menos, para sobrar, e com aquela sobra você ir juntando, para quando você tiver o recurso todo, você vai lá e à vista você compra. Exercer o seu poder de compra para não ficar devendo para ninguém. Sabe, irmãos, uma estratégia dos cartões de crédito. Os cartões de crédito, eles querem fazer parte do seu orçamento. O cartão de crédito trabalha para que eles façam parte do seu orçamento durante toda a sua vida. Porque uma hora você vai escorregar e não vai poder pagar a fatura toda. E aí, se você não tomar cuidado, logo, logo, em pouco tempo, você fica escravo com as taxas de juros exorbitantes que os cartões de crédito fazem. Então, irmãos, não façam do cartão de crédito parte do seu orçamento. Não se endivide, procure não se endividar. A Bíblia fala: não deva nada a ninguém, somente o amor. Então tenhamos uma vida equilibrada para não ficar devedores dos outros. Provérbios 3, verso 9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ah, irmão, minha irmã, meu amigo,
Eu quero que você veja este provérbio, essas promessas, como algo positivo para a tua vida, um incentivo a você, para que você entenda esse versículo como algo que gera esperança na tua vida e confiança, viu? Você está honrando ao Senhor com os teus bens? O que você compra pode resultar em glórias a Deus? A forma com que você está gastando o seu dinheiro? E aqui diz, com as primícias de toda a sua renda. O que é as primícias? Você considerar as primeiras coisas. Aquilo que você tem na tua mão, você entregar ao Senhor com prioridade. Você está entregando ao Senhor o seu dízimo e oferta? Você está honrando ao Senhor com aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos, separando os 10%? Porque aí, irmão, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Deus, Ele é o Senhor do 100% que nós temos. Tudo que nós somos, todas as nossas capacitações, foi Ele que nos deu. A condição do artista transformar e fazer arte, do administrador ter a inteligência e capacidade de administrar, do empreendedor de gerar coisas e crescer e capacitar pessoas e empregar pessoas, vem de Deus. Tudo que, irmãos, que o Senhor coloca nas nossas mãos é dele. E o Senhor pede que nós vejamos participarmos da obra de Deus como um privilégio de poder ser cooperadores de Deus, cooperadores na obra dele, entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas com alegria, honrar Ele pelo que Ele entrega nas nossas mãos e entregar de imediato, dando prioridade no orçamento para as coisas de Deus. E aqui diz ainda, além de Ele nos dá uma garantia, e encherão fartamente os nossos celeiros, e nós teremos abundância, porque nós honramos a Deus, nós honramos e temos inteligência e capacidade de vivermos liberdade financeira, inteligência para não entrarmos em armadilhas, e o Senhor nos abençoa. Por isso, meus irmãos, esse texto é um texto maravilhoso para ser realidade na tua vida, para você viver o melhor do Senhor. Porque se você não estiver nas mãos de Deus, você estará nas mãos do mercado, nas mãos do homem, nas mãos do capitalismo. E o capitalismo vai levar você ao endividamento e uma escravidão financeira. Por isso, honre ao Senhor com os teus bens. Coloque ali as coisas de Deus em primeiro lugar, no seu orçamento. O dízimo e oferta ao Senhor é aqui, as primícias daquilo que o Senhor coloca nas tuas mãos. Pense nisso, haja, tenha fé, e o Senhor cumprirá o que Ele promete na tua vida. Bênção sem medida. Agora, uma coisa interessante, irmãos, voltando um pouquinho aqui, essas são as bases pelo qual você deve viver. Você deve ser satisfeito com as coisas que Deus te dá, para você não ficar vulnerável. Quando nós somos contentes com aquilo, estamos contentes com aquilo que o Senhor nos dá, isto é um antivírus do mundo, do apelo do mundo, para que você gaste o suor do teu rosto comprando coisas que não vão te satisfazer. Então, esses princípios bíblicos aqui, irmãos, devem nortear a tua vida, a vida de um jovem que está começando a trabalhar, de um pai de família, de uma família toda, para poder honrar a Deus, poder equilíbrio nas suas finanças, equilíbrio no trabalho, equilíbrio nas coisas, para que tudo que seguir adiante seja de acordo com a vontade de Deus. Tá bom? Então esses são os princípios bíblicos, a base para o nosso consumo. Tá bom? Vamos em frente? Segundo aspecto importante, meus irmãos, é você se conhecer. Deixa eu falar para você. Qual é o seu perfil? Hoje é muito comum a gente colocar nas redes sociais o nosso perfil, quantos anos, o que você estudou, o que você gosta de fazer, isso, tal. E deixa eu fazer uma pergunta, qual o seu perfil de consumo? Você já pensou nisso? Se conhecer é uma das coisas mais importantes
para a gente ter entendimento sobre as coisas. Quando nós investimos em alguma corretora, e hoje tem várias corretoras de investimentos, de aplicações, eles perguntam o seu perfil. Como é que você é? Você gosta de ter o perfil conservador, o perfil moderado, o perfil arrojado? Então todo mundo quer saber o seu perfil, mas você pensou no seu perfil de consumo, de gasto, quem você é? Vamos rapidamente pensar sobre isso? Nós temos 5 perfis: os gastadores, os poupadores, os descontrolados, os desligados e os financistas. Vamos ver onde você se encaixa? O gastador é aquele que o importante é viver hoje, pois o amanhã pode não existir. Gastam toda a renda, gostam de ostentar riqueza, destacam-se pelas roupas caras, não se sentem incomodados com necessidade de financiamento. Quem é esse, hein? Já pensou? Será que você está nesse perfil aí? Gosta de viver as roupas do dia, as roupas que estão na moda? Não é importante, irmãos. Não tem perfil perfeito. Mas eu quero que você se identifique, tá bom? Temos o poupador ou a poupadora, né? É aquela pessoa que o importante é guardar, não se importando com restrições de gastos diários. Ela quer economizar. O objetivo é a independência financeira com muito dinheiro, quer chegar lá aposentado, com recursos, com patrimônio, luta todo dia para economizar um pouquinho a cada dia, um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Ela tem pontos fortes. Os pontos fortes é a disciplina e a capacidade de economizar. Porém, seus pontos fracos é a vida com padrões simples e rotineiros. Ou seja, a pessoa poupa tanto, é tanto poupadora, que tem aquelas datas, irmãos, por exemplo, um aniversário de casamento. Aniversário de casamento, né? Dá para levar a esposa num restaurante, comprar algo especial para a esposa ou para o marido, né? No dia dos pais, no dia das mães, comprar alguma coisinha que é importante, que vai fazer a diferença. Essa pessoa não, vou economizar. Não tem dia especial não. Vamos fazer o básico, vamos lá. Então, às vezes a pessoa só cumpre aquela rotina, né? Poupa em tudo e nunca tem uma data especial para fazer a diferença. Também tem o descontrolado ou a descontrolada. Sabe aquela pessoa, meus irmãos, que gasta, recebe e gasta, mas não sabe quanto tem na conta? Agora não chega muito extrato na conta, que tudo é digital, né? Você aciona lá pela internet, gasta pouco. Mas antigamente chegava muito extrato por correio. Colocava dentro da gaveta e ficava lá sem controlar, sem nada, sem saber se ganha, se corta. Ela leva a vida descontrolada. Paga com cartão de crédito, depois do vencimento procura pagar, usa cheque especial. Então assim, é um perfil que ele vai gastando. Enquanto tem, vai gastando. Né? Não sabe, se perguntar quanto gastou esse mês, não sei. Para onde foi o dinheiro? Também não sei. Você gastou em comida, em roupa, em água, em luz, em combustível? Nem sei. Daí eu vou gastando. Geralmente esses consumidores são consumidores impulsivos, que vê uma plaquinha de promoção, nossa, pode ter a gaveta cheia de blusinha, de camiseta ou calça, mas aquela palavra promoção já aciona o gatilho e vamos comprar. Esse é o descontrolado ou a descontrolada. O desligado, meu irmão, minha irmã, é aquele que gasta menos. Ele sabe um pouquinho das coisas, né? Não sabe quanto, mas sempre sobe um pouquinho. Poupa um pouquinho, viaja, troca de carro quando atinge um certo valor de investimentos, né? Parcela umas compras, negligencia status bancários e tal. Mas esse perfil, ele tem os pontos fortes, ele tem folgas financeiras,
Eles são flexíveis na redução de gastos, mas o ponto fraco deles, eles têm dificuldade de estabelecer objetivos a médio prazo. Eles sabem lidar um pouco de dinheiro, mas não se planejam para situações maiores. E nós temos o financista. Você já perguntou quem você é? Sabe quem é o financista? Agora diminuiu isso. Mas na época que a inflação era muito alta, nós víamos nos supermercados aqueles casais que iam com a calculadora. Vocês lembram? Tinha até alguns supermercados que tinham calculadora no carrinho para saber quanto que estavam gastando na compra. Eu lembro que muitas vezes os casais, eles iam com os filhos colocavam as coisas no carrinho, o pai tirava do carrinho as coisas. Era aquele controlador, era aquele que faz lista de supermercado, é aquele que calcula os preços médios e acompanha com o preço do outro mês, é aquele que conhece tudo de mercado financeiro, é aqueles que sempre são procurados para dar palpites sobre investimentos, faz análise de gastos, faz aonde investir melhor, né? E eu quero confessar para os irmãos que eu acho que o meu perfil mais forte é esse financista aqui, viu? Eu faço meus orçamentos mensais, coloco os meus gastos ali, né? Mas ele tem seus pontos fortes, né? Os pontos fortes dele é que ele tem a capacidade de investir melhor o dinheiro, mas tem os pontos fracos. Posso dizer para vocês? Às vezes o financista é um chato em casa. Os filhos querem comprar uma pizza, comer algo especial. Não dá não. Vamos ver o orçamento como é que está aqui, né? Então muitas vezes o financista ele é boicotado em casa pela família, pela esposa, pelos filhos, porque ele é muito detalhista. Ele é um chato no dinheiro e às vezes a esposa e os filhos boicotam o financista. Ok? Meus irmãos, esses perfis de consumo, eles são importantes, irmão, para o casal descobrir qual é o seu perfil. Não tem um totalmente errado, não tem um totalmente certo. Todos nós temos vários perfis, um pouquinho de um pouquinho de outro. Mas é o importante nós identificarmos o nosso perfil de consumo para ter algumas travas, alguns equilíbrios, para que a família não sofra com o endividamento financeiro. Às vezes, irmãos, nós compramos bens caros e nós não avaliamos bem o nosso orçamento, nós passamos apertado um bom tempo da vida. Isso não é, porque isso gera preocupação, muitas vezes gera atrasos em pagamentos, situações difíceis. Mas o importante é o casal saber o perfil de um do outro, para que um ajude o outro. Se tem, por exemplo, uma mulher gastadora, aqui entre nós, viu, minhas irmãs, meus irmãos, se tem uma mulher gastadora, é difícil ela ter cartão de crédito, viu? Senão vai ser difícil. Mas se ela é gastadora, o marido ele tem que ser mais controlado, mais um financista para equilibrar as coisas. Às vezes, o homem ou a mulher é muito poupadora, pode gastar um pouquinho, pode fazer algumas datas especiais. Não, vamos poupar, ao ponto de ser aquele muquirana, aquela pessoa que dá tchau assim, sabe? Dá tchau. Não, irmãos, não podemos ser radicais em nada, mas ter equilíbrio nas coisas, ter equilíbrios e ter travas, pontos de equilíbrio, de checagem, para que a família não se endivide, não tome decisões erradas. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos que estamos fazendo certo e estamos fazendo errado. Então, hoje nós estudamos as bases morais para o consumo. O
que a Bíblia nos diz sobre o consumo, e nós trabalhamos também os perfis de consumo. Qual é o seu perfil? Se vocês estão vendo esse vídeo com a família, tente encontrar do seu marido ou da sua esposa, do seu filho. É importante para que nós tenhamos entendimento e sermos abençoados na nossa vida financeira. Esse vídeo, essa é uma primeira parte. Eu quero deixar uma lição de casa para os irmãos. Estudem e definam que perfil que você tem de consumo. Que na parte 2 nós vamos ajudar os irmãos a estabelecer objetivos, a cumprir objetivos, a trabalhar financeiramente para alcançá-los, a terem sucesso e a estabelecerem seus planos. Tá bom assim? Então, nós vamos parar aqui nesta quinta-feira, na primeira parte do estudo, que você veja com atenção, leia esses textos, defina o seu perfil de consumo, e que a semana que vem nós retornaremos para a segunda parte desse estudo, os princípios da administração financeira do lar. Tá bom assim? Então vamos orar, agradecer a Deus. Agradeça a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus por aquilo que o Senhor te deu já. Tenho certeza que você vai ver, vai ficar contente com aquilo que você tem já. O contentamento, uma vida de contentamento é a base da saúde financeira, do equilíbrio financeiro do lar. Então avalie, olha o que você tem na tua casa. É o suficiente para você ser feliz, para você ter que ser contente. Agradeça a Deus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, queremos, Senhor, te agradecer porque a tua palavra tem tudo o que precisamos para sermos felizes. É luz que ilumina o nosso caminho, Senhor. É a nossa bússola. É o entendimento para vivermos o melhor desta terra, desta vida, Senhor. Por isso, Pai, travamos lutas contra o capitalismo, o egoísmo, Senhor, o consumismo, Senhor, desenfreado. Ajuda-nos, Senhor, a ter inteligência, a ter capacidade, sabedoria, para vivermos uma vida, Senhor, uma vida boa, tranquila, e que tenhamos liberdade financeira, ó Deus, para conquistarmos, para realizarmos as coisas, mas com alegria, com liberdade, Pai. Por isso eu quero te pedir, Senhor, que ao iniciar este curso, ó Deus, que Tu nos dês entendimento, que o Teu Santo Espírito, Senhor, trabalhe no nosso coração, para que se tiver alguma área desenfreada, desequilibrada, Senhor, que nós possamos entendê-la, avaliarmos e melhorarmos, Senhor. Porque, Senhor, não podemos viver, Senhor, conforme o mundo anda, mas conforme a Tua vontade. Porque há bênçãos nisso. Ajuda-nos, Senhor, a entender e sermos abençoados também na nossa vida financeira. Ajuda-nos, Senhor, para que Tu seja o Senhor também da nossa área financeira, Deus. Abençoe as famílias, abençoe o trabalho dos Teus filhos, abençoe aqueles Teus filhos que estão à procura de um emprego, ó Deus. Eles são capazes, eles têm habilidades, eles são éticos, Senhor. Abra portas de emprego para os Teus filhos, para eles terem uma vida digna, Senhor. Peço, Senhor, em nome de Jesus, pelas famílias que passam por lutas neste momento, passam pelos familiares enfermos, que nesses momentos a Tua paz, a Tua bênção da cura estejam sobre cada família, ó Deus. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoe o Teu povo, a reunião do Teu povo, que tudo que nós façamos também, Senhor, sejamos conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Deus. Obrigado por essa quinta-feira, abençoe os afazeres dos Teus filhos e as famílias em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, meus irmãos. Nos encontramos na segunda parte do nosso curso, no culto, na próxima quinta-feira. Lembrando, por favor, nas atividades da igreja, neste domingo pela manhã e à noite. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor.